paz esteja convosco, aqui é a pastora Juliana. Estarei trabalhando com vocês a apostila Aconselhamento e Orientação Familiar. E estamos agora no 4º capítulo. E é aquele momento que o coração bate mais forte. Eles chegaram. Eles quem? Os filhos. E é realmente nessa parte em que muitas coisas mudam. Muitos pais de primeira viagem se sentem seguros. Muitas prioridades se movem. E é necessário sim que esse crescimento aconteça. Então vocês vão se deparar com muitas pessoas às vezes perdidas, né, no meio da criação dos filhos, nós mesmos muitas vezes, porque as circunstâncias que vamos ter que enfrentar são adversas e precisamos sim ter sabedoria, ter entendimento, buscar esse entendimento, porque verdadeiramente a geração de hoje não é a mesma geração nossa do passado e ela tem mudado cada vez mais rápido. Então precisamos sim nos atualizar para conseguir alcançar o coração dos nossos filhos e conduzi-los da melhor forma possível. O que significa provocação? É aquele mau uso da autoridade, é aquilo que a gente via muito no passado, sem uma comunicação verdadeira, sem a criança entender o porquê de algumas coisas. Então a comunicação, o exemplo, precisa estar em primeiro lugar. Corrigir com amor, orientar com amor, não disciplinar no momento da raiva. Então tem várias orientações ali para que a gente possa estar seguindo. Isso não significa que não vamos errar. Eu acho que na nossa trajetória de pais, mães, discipuladores, vai haver sim falhas, erros. Por isso precisamos ser os primeiros a ensinar os nossos filhos a respeito de perdão, pedir perdão, mostrar onde está o erro, sempre tentar melhorar. Isso precisa acontecer dentro das nossas casas, com os nossos filhos, para que não venhamos perdê-los, porque o mundo tem jogado e tem jogado sujo para cima dos nossos filhos, da nossa casa e da nossa família. E nós precisamos sim ter cada alvo desses muito bem estabelecido. O que significa disciplina? Disciplina significa treinar ou discipular. É aquele que você vai fazer um discípulo teu. Então você faz um discípulo não pelo que você fala, mas muitas vezes pelo que você faz, né? Muitas vezes vendo o teu exemplo, vendo a tua conduta, é que realmente os teus filhos vão se espelhar em vocês. Quem é pai e mãe sabe que é muito fácil a gente ver nas brincadeiras, na forma de falar, na forma de agir, que os nossos filhos nos imitam muito. Por isso precisamos sim ter zelo, ter cuidado, porque realmente é as nossas atitudes que vão falar mais alto. É importante lembrar que se você tem mais do que um filho, cada um deles tem sua individualidade. Às vezes o que deu certo com um não vai dar com o outro. Precisa tomar bastante cuidado com questões de comparações. Precisa entender que às vezes um vai se sobressair em uma área e o outro não. E isso se torna muito visível porque as crianças têm essa tendência de se comparar sim. Precisamos cuidar para que nenhum deles se sinta inferior, para que cada um seja respeitado em sua individualidade. Seria interessante, conhecendo o teu filho, você sabe do que cada um deles mais gosta. Você ter um tempo individual com cada um deles, priorizando eles mesmo, entendendo que um caráter e uma personalidade está sendo formado ali. Outra coisa, depois que você tiver os teus filhos criados e você tiver a consciência de que você fez tudo o que deveria fazer, é necessário que nós pais possamos nos livrar da culpa, do peso, porque os nossos filhos são sim discipulados e orientados por nós, mas vai chegar um momento que eles vão fazer suas próprias escolhas e nós não podemos interferir nisso. Por mais que a gente saiba que algumas das escolhas que eles estão fazendo não vai levar para um caminho bom, a gente não pode interferir porque eles precisam escolher como adulto, como pessoas, que você sempre esteja ali orando, disposto a orientá-lo, porque ele vai precisar de ti. A gente sabe que quando os filhos não estão indo para um bom caminho, que a qualquer momento nós precisamos deixar a porta aberta para que eles possam confiar em nós
e voltar a praticar aquilo que a gente acredita. Então precisamos entender a individualidade deles. O amor pagará o preço. Só podemos ganhar o coração dos nossos filhos através do amor. Muitas vezes a imposição, a firmeza, nem sempre traz eles para perto. Então precisamos ter um certo equilíbrio em tudo o que a gente vai ponderar com os nossos filhos. É lógico que existem regras determinadas segundo a sua idade e a sua maturidade. Existem cobranças feitas, né, conforme a criança vai crescendo, que você vai cobrar. O que você já não pode mais cobrar é quando essa criança já não é mais uma criança, mas já está aí indo para a vida adulta, já alcançando os seus 18. É um momento que realmente eles vão fazer suas escolhas, a adolescência vão errar, e que a gente possa ser aquele ombro que diz, tu errou, mas tudo bem, eu tô aqui. Né? Que a gente não seja apenas aqueles que vão apontar o erro, porque pais têm um pouco disso, né? De querer defender os filhos de tudo e todos, e chega no fim, às vezes acaba exagerando na dose. Os filhos são treinados pelos pais nas diversas áreas da vida. Espírito, alma e corpo, né? Os pais é que são discipuladores. E eu não tenho como discipular se eu não tiver o coração do meu filho voltado para mim. Se os ouvidos do meu filho não puder me ouvir. Se eu não puder alcançar o coração deles. Então, para isso, a gente precisa estar o mais próximo possível. Sabemos que estamos gerando uma vida em nós, tudo muda. Já não é mais você prioridade, mas aquele ser que está crescendo ali. E já é comprovado que esse ser, esse feto, ele consegue sentir as emoções da mãe. Se ela está muito estressada, agitada, o feto consegue perceber tudo isso. Né? Por isso que é um grande absurdo quando se fala em aborto ou qualquer coisa secular, porque é uma grande maldade, porque a partir do momento que o feto é gerado, ali está havendo muita mudança, ali está sendo formado, todo o seu corpo está sendo formado. Então é algo maravilhoso mesmo da parte de Deus. E vemos estágios na vida dos nossos filhos e algumas crises que eles vão enfrentar. É necessário que não tenhamos um olhar apenas de pais voltado para filhos perfeitos, filhos que a gente quer que sempre acertem, que sejam maravilhosos. Precisamos enxergar através dos olhos dos nossos filhos e entender que eles vão enfrentar muitas crises, muitas adversidades, conforme o tempo estiver passando, e precisamos ter sensibilidade para entender essas fases, até mesmo fases hormonais no tempo da adolescência. Quando eles são pequenos, ali do 0 ao 16 meses, há um conflito ali entre confiança básica e desconfiança básica. É onde há o processo da alimentação, onde ele para de mamar e começa a ingerir comida, sentir sabores, gosto, que ele vai ter que confiar em ti porque ele é totalmente dependente de você. Depois temos ali dos 18 meses aos 3 anos, autonomia vezes vergonha e dúvida. Ao mesmo tempo que eles querem tentar fazer sozinho, pegar o garfo sozinho, eles sentem vergonha, eles não sabem exatamente o que estão fazendo. Depois dos 3 aos 6 anos, iniciativa vezes culpa, todos esses sentimentos começam a aflorar. E eles são muito mais aguçados do que qualquer sentimento que nós possamos ter. Então qualquer palavra dura que você fale para o teu filho, ele vai ter um peso muito maior do que aquele que você acredita que ele vai sentir. Porque tudo cresce muito quando uma criança ouve do seu pai, da sua mãe, algumas palavras realmente duras demais. Ou quando essas crianças estão vivendo num lar desproporcional, em que há brigas, há contenda, isso afeta muito a vida, o psicológico. Por isso não podemos expor as crianças a esse tipo de situações, porque seu caráter está sendo formado. Ele acredita demais em você. Você é a pessoa que pode nutri-lo, você é a pessoa que o criou até ali, então você é a base que ele precisa. Depois vimos o período da adolescência, identidade e confusão de papéis,
um período que precisa ser muito falado, precisa haver muita comunicação, porque a escola vai tentar expor outra coisa, porque as redes sociais vão tentar impor outra coisa. E você precisa estar aí, pai e mãe, para defender os seus filhos, para falar com eles sobre coisas que talvez seja difícil para vocês, mas que precisam ser faladas, sobre sexualidade, sobre o que pode e o que não pode, tentar tudo. E é nesse período que é um grande ataque do inferno. E você precisa estar aí, pai e mãe, para defender os seus filhos, para falar com eles sobre coisas que talvez seja difícil para vocês, mas que precisam ser faladas, sobre sexualidade, sobre o que pode e o que não pode, desde intimidade vezes isolamento. É ali que a gente, relacionamentos de amor, é ali que a gente vê outras crises se formando, né? Com quem eu vou casar, se eu vou encontrar alguém, se eu vou me relacionar, se eu vou ser uma pessoa que vou conseguir fazer amigos fácil, se eu vou me isolar. Então cada um reage de uma forma e a gente precisa estar ali para dar a melhor orientação sobre essas coisas também. Depois vem a maturidade. Com a maturidade vem a geratividade ou a estagnação, ou seja, a produtividade ou a estagnação. E depois vem a velhice. Integridade do ego vezes desespero. A velhice, reflexão e aceitação da vida. Eu acho que se todos nós pudéssemos viver nossa adolescência, nossa juventude com a mesma cabeça de alguém de idade, com certeza teríamos muito mais sabedoria. Mas como não dá para inverter as ordens, é assim que a vida funciona. E conforme for a tua vida, da adolescência, adulto, até chegar à velhice, vai ser a qualidade de vida que você terá na tua velhice. Por isso precisamos sim ter zelo, ter responsabilidade com o nosso amanhã, com o amanhã dos nossos filhos, mostrando para eles que não é só o eu quero, eu tenho, eu posso, que eles precisam ter garra, que eles precisam saber enfrentar todas as crises que vai surgir ali fora. Precisamos, de fato, preparar os nossos filhos para isso, para a frustração, para condições adversas. Uma das formas de discipulado é a frustração, é o confronto. Por isso precisamos sim ensinar os nossos filhos, colocar os limites neles, colocar horários sim, regras sobre uma casa. Uma casa bem ordenada, ela trabalha com ordem e decência, existem horários, existem regras que precisam ser respeitadas, não a ação dos filhos. É necessário que haja esse limite, porque se não houver esse limite, nossos filhos vão colher a consequência mais tarde sobre isso. Se eles não souberem dentro de casa o que precisa ser feito, se eles não entenderem a respeito de limite dentro de casa, com certeza eles vão se frustrar ali fora, eles vão ter que encarar um trabalho ali fora, que eles vão precisar se submeter ao seu patrão e vai ser muito mais difícil se eles não se submeterem a você. Então precisamos sim ter isso para o próprio bem dos nossos filhos. Disciplina versus castigo. A disciplina, ela tem como objetivo o crescimento, que você seja uma pessoa melhor, um cidadão melhor, desenvolve a autoestima, a ética, o senso de justiça, o que é certo. A disciplina traz conhecimento, ela traz o aprendizado junto. Não é simplesmente estou te castigando, não interessa porque você está sendo castigado e deu. Não, quando tu for disciplinar o seu filho, porque ele não fez algo que você o pediu para fazer, não faça algo exagerado que você não vai cumprir. Faça algo com sabedoria, baseado em regras, converse com ele. Você tá ficando sem o celular, tu tá ficando sem o jogo por causa disso. Não faça isso por mais do que um dia. E não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixe de conversar, de acertar todos os pontos com o teu filho. Amor. Eu sei que um pai e uma mãe amam o filho. E erra às vezes pelo excesso de amor. Mas precisamos ter aquele amor que por amar a gente faz sofrer. Por amar a gente corrige. Por amar a gente precisa dizer não.
Esse amor consciente precisa existir em nós. Ética, os nossos filhos precisam aprender sobre ética conosco. Seus filhos, a palavra, no caminho, caminhando junto com eles. Compromisso, se o teu filho não vê compromisso em você, ele também não vai ser compromissado. Se o teu filho não vê compromisso teu na obra, ele não vai seguir o teu reflexo, o teu exemplo. Se você falar para o teu filho que tu vai fazer algo, cumpra aquilo que você está falando, porque senão a tua palavra vai perder o valor. Mas respeite os limites, não fazendo comparação. Conhecimento, conheça quem é o teu filho. Você pode ter 4, tu pode ter 3, cada um deles vai ser totalmente diferente um do outro. Por isso é necessário você conhecer a linguagem do amor deles, como eles são tocados, quem é mais sensível, quem é mais durão. Então você precisa ter esse autoconhecimento de quem é cada um deles. Por onde começar? Reúna a família. Ore em família. Busque a direção e a sabedoria que vem de Deus. E não desista. A gente vai errar. Isso é fato. Como pai e mãe, a gente vai errar. Pelo excesso, por não querer machucar, por não querer confrontar, ou de diversas formas nós vamos errar. Mas não desista. Eu sei que um pai e uma mãe nunca vai desistir de um filho. Mas permaneça crendo que vocês podem melhorar dia após dia. Se algo está errado hoje, acredite que uma pequena mudança, um pequeno mudar de postura, de fala, pode surgir um grande resultado. O teu filho precisa de você. Teu filho não precisa de mais um presente. Teu filho não precisa que você passe mais horas no serviço. Teu filho precisa da tua presença, do teu carinho e do teu amor. E vamos confiar que o nosso Pai está nos guardando e nos abençoando para que possamos cuidar com amor, com zelo de cada um dos filhos que Deus colocou sobre as nossas mãos em nossas vidas. Deus abençoe a todos e até o próximo capítulo.